Odiado, renegado, um monstro. Você acha que ia ter coragem de viver sendo odiado por todos e principalmente por aquela pessoa que você mais ama, mesmo fazendo a coisa certa? De carregar um peso que ninguém ia conseguir entender e de tomar uma atitude, uma escolha que ninguém ia conseguir justificar ou explicar o porquê? E morrer como vilão, mesmo sabendo que você nunca ia ser perdoado, porque ninguém nunca entendeu o que você fez? A verdade é que quase ninguém ia suportar viver igual o Itachi Uchiha viveu. Pra quem já conhece a história sabe do que eu tô falando, mas independente disso, vem comigo, vamos pensar um pouquinho no sacrifício do Itachi hoje. A gente cresce acreditando numa mentira confortável, que fazer o certo vai trazer reconhecimento, que agir com justiça, quando a gente age com justiça, a gente vai ser recompensado. E que no fim as pessoas vão entender as nossas escolhas, as nossas opções, as nossas atitudes. Só que a vida não funciona assim. E o Itachi é a prova viva disso. Ele não foi um herói. Mesmo conhecendo a história, é muito difícil usar o termo herói. Mas ele também não foi exatamente um vilão. Talvez um monstro, mas um vilão também não. Na verdade, ele foi uma coisa muito mais difícil de ser. Ele foi alguém que escolheu carregar o peso, e sozinho. A gente pode depois fazer outro vídeo pensando um pouco mais na história geral do Itachi. Eu adoraria fazer isso. Mas, vamos dar uma resumida aqui. O clã Uchiha foi um dos cofundadores da Vila da Folha, junto com o clã Senju. E eles se sentiam menosprezados, eles sentiam que eles não tinham o poder suficiente ou a representatividade que eles mereciam por causa disso. Assim, os líderes do clã foram tomados pela ganância. Eles decidiram que eles iam se rebelar, iam tentar tomar o controle da Vila da Folha. Mesmo que isso fosse gerar uma guerra e matar várias pessoas e fosse basicamente acabar com o que era Konoha, com a ideia, com os conceitos que Konoha seguia. Só porque eles achavam que eles tinham que ter mais poder. E nesse ponto, o Itachi ele teve que escolher. Quando ele descobriu a ideia da rebelião e ele teve que reportar isso, porque ele era da Anbu, ele teve que fazer a escolha. Salvar a família dele, lutar ao lado deles, participar da rebelião dos Uchiha, ou evitar um massacre ainda maior. E ele escolheu basicamente o impensável. Ele destruiu o próprio clã. Ele se tornou um traidor, um assassino, um monstro, um ninja renegado. Pelo menos aos olhos do mundo. E aqui que está um ponto que quase ninguém entende. O Itachi, ele não escolheu ser odiado porque ele queria. Não foi igual o pai dele que pensou na ganância, no poder ou que eles tinham que ter esse lugar. Ele escolheu porque alguém precisava escolher. Existe uma ideia muito forte dentro do estoicismo, principalmente vindo de Epicteto. Você não controla como as pessoas te veem. Você não controla o julgamento do mundo. Você só controla as suas ações. E isso é desconfortável, porque no fundo, todo mundo quer algum tipo de reconhecimento, todo mundo quer ser visto como bom, como o certo, o correto, o exemplo. Mas e se fazer o certo, na verdade, significar abrir mão disso? O Itachi ele viveu exatamente esse dilema. Ele sabia que ele ia ser odiado, que ele ia ser caçado, que a história ia colocar ele como vilão, como um monstro, que ninguém ia entender o que ele fez. E mesmo assim, ele fez. Sem aplausos, sem validação, sem ninguém para dizer você fez o que era certo, parabéns, você conseguiu um tapinha nas costas ou nada disso. Agora, pensa aí, faz essa reflexão. Você ia fazer o mesmo? Você ia conseguir fazer igual ele fez? É claro, você nunca vai precisar destruir um clã, mas você vai precisar, várias vezes, tomar decisões na sua vida que as pessoas não vão entender. Se afastar de pessoas que você ama, fazer o que é certo, mesmo sendo julgado, escolher o difícil ao invés do confortável, se afastar ou deixar de participar de momentos que você queria estar, só que naquele momento, naquela situação específica, você precisa se retirar. E nesses momentos, nessas horas, com essas escolhas, você vai perceber uma coisa. Fazer o certo muitas vezes parece errado, porque o certo dói, isola, cansa, desgasta. E principalmente, ele não vem com uma recompensa imediata. Outro ponto importante, e aqui vem uma coisa de Immanuel Kant. O valor moral de uma ação não está no resultado, nem na aprovação dos outros. Está na intenção.
O Itachi, ele não foi moralmente correto porque o mundo aprovou, ou porque as pessoas entenderam o que ele fez e por que ele fez. Ele foi moralmente correto porque ele fez o que precisava ser feito, mesmo sendo destruído, julgado e tratado como um monstro por causa disso. E isso quebra completamente a lógica moderna. Hoje, tudo, na verdade, gira em torno de aparência. Ser visto como um bom, mostrar que você é bom, que você faz coisas boas, que você é um exemplo de pessoa, importa muito mais do que realmente ser bom. Só olhar a rede social, gente. Mas o Itachi, ele inverte isso. Porque ele abriu mão da própria imagem, ele abriu mão de si mesmo para preservar algo muito maior, algo que ele acreditava a tal ponto de não fazer diferença, valer a pena o sacrifício. E talvez essa seja a parte mais pesada de todas. O sacrifício silencioso, ele não tem plateia. Ninguém vê, ninguém entende, ninguém reconhece, ninguém aplaude. Você só carrega, todos os dias. Da mesma forma que a gravidade está com você e que os seus pensamentos estão com você, esse sacrifício é isso. Você está com ele todos os dias e não tem o que fazer e ninguém vê, ninguém percebe. E igual no caso do Itachi, a pior parte é que às vezes as pessoas que você está protegendo, as pessoas por quem você está se sacrificando, são as que mais te odeiam. E foi exatamente isso que aconteceu com Sasuke. O Itachi aceitou ser odiado, aceitou ser o monstro, ser o renegado, ser o que destruiu o próprio clã por causa do irmão dele. Para que o irmão dele pudesse viver, ter uma vida normal, para que ele não tivesse que viver uma guerra igual o Itachi viveu e ele participou. Isso não é uma força comum, isso é um nível de maturidade, um nível de força que beira o insuportável, se é que já não é insuportável. A verdade é dura, nem todo mundo está preparado para fazer o que é certo, nem todo mundo está preparado para escolher o certo ao invés do conforto ou do que é agradável. Porque fazer o certo, na verdade, não é bonito, não é inspirador, não dá palco, não dá aplauso, não gera nenhum tipo de reconhecimento. Só quando você chega no resultado. E mesmo assim, nem sempre. Fazer o certo, muitas vezes, é ser mal interpretado, é ser julgado, é ser esquecido, é se isolar. Mas ainda assim, se você sabe que você está fazendo o que é certo, se você sabe que você está tomando a escolha correta, isso tem que ser suficiente. No fim, o Itachi nunca foi um vilão, mas também nunca chegou a ser reconhecido como um herói. E talvez essa seja a maior lição de todas que a gente pode aprender com ele. Nem sempre você vai ser lembrado pelo que você fez, mas você ainda vai ter que conviver com quem você é. Então, a pergunta certa não é se alguém vai entender, ou se as pessoas vão aprovar, ou se vão reconhecer o que você fez. A pergunta certa é: você consegue conviver com sua escolha, mesmo que ninguém mais consiga? Se a resposta for sim, então talvez você esteja mais próximo do Itachi do que você imagina. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tava bem empolgado para fazer esse vídeo, é um dos meus personagens favoritos aí de anime. E se você gostou, por favor, deixa o seu like, me ajuda demais, é de graça, não gasta nada para você e me ajuda muito, que mostra pro algoritmo que você gostou do vídeo. E ele manda para mais pessoas. Então, se você puder, por favor, deixar o seu like. Se você quiser que eu fale de algum personagem específico, de algum personagem que você gosta, fazendo esse link com alguma coisa de filosofia, deixa aqui nos comentários o personagem que você queria. E se você acha que alguém vai gostar do vídeo, ou se você conhece alguém que gosta do Itachi, ou que gosta do tipo de conteúdo que a gente faz aqui no canal, compartilhe o vídeo, beleza? Vai me ajudar bastante. Eu tive alguns contratempos aqui, fez a coisa ficar meio embolada, mas já tô me organizando, as coisas já estão se encaixando de novo, e agora o canal vai voltar firme e forte. Vou deixar uma sugestão de vídeo aqui, que eu acho que vocês podem gostar, beleza? O desconforto não é o problema, é o começo da consciência. Pensa nisso.